Dando continuidade à série de entrevistas dos irmãos da Libertas, no projeto Memória Libertas, hoje temos a grande honra de entrevistar o nosso irmão Francisco Antônio Salmeron. Venerável Mestre, tens a palavra. E a primeira pergunta, por o estimado irmão Salmeron, contar um pouquinho da sua vida, de onde você veio, da sua família, o que faz profissionalmente e como apareceu a maçonaria na sua vida, meu irmão. Pois não. Pois é, eu sou do interior do estado, nasci em Piracicaba, pode me chamar de caipira, mas é uma coisa que eu gosto. Se tivesse que nascer, eu gostaria de nascer lá também, porque caipira tem as suas origens. Sempre fui comerciante, sempre tive loja e confecções. E o que ocorreu? Eu já conheci um pouquinho de se falar maçonaria desde o tempo de criança, porque tinha uma loja maçônica perto de casa, e a molecada, sabe aquela molecada na época de 40, 50, aquela infância, passava a falar, aquilo lá é a casa do diabo. Então nós saímos da calçada, atravessávamos. Mais tarde eu vim saber, e até na iniciação do cunhado meu, casado com a minha irmã caçula, eu fui no mesmo tempo na rua Santo Antônio, em Piracicaba, e eu contei a história, que a molecada tinha medo porque era a casa do diabo. Contei toda a história na reunião que ele foi colocado dentro da maçonaria. Pois bem, o convite da maçonaria apareceu quando tinha loja na Avenida Paulista. Isso foi em 1984 para 85. De um grande amigo meu, que é até hoje, eu gosto muito dele, que é o João Luiz Silveira. Acontece o seguinte, ele veio comentar comigo sobre maçonaria, falou, bom, eu estou entrando, meu processo está demorando 2 anos, você quer me dar informações? Eu falei, sim, dou. Tanto é que ele mandou um irmão que mais tarde conheci, que era da loja. Sindicante. Como é que chamava ele? Domingos Antônio Birajara. Na loja perguntar do João, mas foi exatamente na época que o João estava se largando a primeira mulher e estava passando para a segunda. Esse irmão tentou por telefone fazer uma série de perguntas, eu falei, não, eu não vou responder, isso é muito particular, a não ser que você venha na minha loja, eu estou na Avenida Paulista 2001. Qual não foi minha surpresa? Que um dia à tarde ele apareceu, fizemos a entrevista, ele disse para mim, tudo bem, até mais tarde. Falei, bom, até mais tarde, porque eu nunca mais vou te ver. Por engano seu. Você vai me ver, não vai ser uma vez só. Espera que você vai ver. Eu fiquei pensando, falei, o que é isso? É praga? O que é? Bom, aí recebi o convite da maçonaria e como eu não tinha pesquisado, naquele tempo era mais difícil a pesquisa, hoje você tem internet, tem tudo, você tem uma facilidade de descobrir as coisas. O João me propôs o seguinte, falou, olha, para você entrar na maçonaria, você precisa aprender alguma coisa sobre esoterismo. Tem um curso na Faculdade de Direito de Guarulhos, na Vila Rosária. Todo sábado, começa às 8 horas da manhã, termina meio-dia, meio-dia e meio. Vai fazer esse curso aí com uma mulher que ela sabe tudo. Tudo que você perguntar para ela, ela tem uma resposta. A Sandra Gagliotti. Então eu fui fazer o curso, guardando as brincadeiras, ninguém sabia de onde eu vinha, porque ele falava, não fala para ninguém que você está, de onde você vê. Então o pessoal achava que eu era espião lá. Mas depois esse irmão, que mais tarde conheci, Antônio Filar Luiz, veio conversar comigo, e na conversa ele ficou sabendo quem tinha me apresentado. Daí foi um passo para a minha iniciação na maçonaria, que foi no dia 28 de março de 1985, tendo praticamente 2 padrinhos. Um de direito, que era José Mendes da Silva, porque era o único mestre da loja que podia indicar. E outro que é meu padrinho de fato, que é o João Luiz,
Ele era companheiro e não podia indicar. Então fui iniciado, e foi engraçado na minha iniciação, todo vendado, toda a ritualística da iniciação. O irmão gêmeo, o irmão chamado Coelho, Zé Carlos Coelho, me lembro. Entramos no templo, que mais tarde vinha saber que era templo, né? Quem vem aqui, ele bateu umas 3, 4 vezes na mesa, mas ele era um cara com quase 2 metros de altura, deu umas pancadas tão fortes assim, que eu só vi barulho para todo lado e um cheiro de queimado. A fiação Aí eu era aqui fiquei um pouquinho com medo, né? Falei, o que é isso? Eu estava na Rua Aurora, 819. Pegando fogo. 19, no 7º andar de um prédio, cheirando queimado, falei, vendado. E ainda me colocaram numa janela, que eu recebi aquele vento gelado. Falei, pô, tô perdido aqui. Aí veio uma voz meio conhecida de longe e falou, fica tranquilo que está tudo certo. E aí fui iniciado na maçonaria. Passei a conhecer a loja, aí fiquei começando a entender o que era maçonaria. Foi assim o meu contato com a maçonaria. E como foi o seu desenvolvimento na Libertas, nos graus filosóficos, na sua venerância? Pois é, na Libertas o que acontecia? Peguei também uma época meio ruim na Libertas, que era a briga do pessoal de Guarulhos, 7 Gatinhos, né? Que era o Joaquim Norberto de Carvalho, Joaquim Roque de Carvalho, Antônio Filar de Luiz, Carlos Bevilacqua, Luiz Carlos de Jesus. Carilo, José Roberto Carilo, Paulo Pereira Nunes. Paulo Pereira Nunes até que era manso. Era manso. Não era briguento. E toda essa história que o João já contou, eu participei. Até que eu fui colocado a mestre, e aí eu tinha que fazer o meu desenvolvimento da maçonaria. A maçonaria na época me ajudou, me deu uma outra visão do mundo, principalmente no sentido de posicionamento, de fraternidade. Quer dizer, a maçonaria me colocou no devido lugar como o pretenso construtor social, que até hoje estou tentando ser de qualquer maneira. Então, foi isso daí que eu tive na maçonaria, né? E alguns fatos pitorescos, algumas histórias de bastidores, que não é o caso de eu contar agora, porque senão o pessoal vai ficar sabendo, apesar que a maçonaria é mais uma fraternidade entre irmãos. E qual foram as causas relevantes na área da benemerência que você participou? Nós tínhamos, por princípio, sempre fazer uma benemerência. Quando entrei, tinha o Joaquim Roque de Carvalho, que patrocinava festas com o fundo arrecadado, que ele destinava ao asilo que nós tínhamos em Carapicuíba, que era jantares na Casa de Portugal, enfim... Orquestra do Zácaro, né? Orquestra do Zácaro. Sardinhada lá em Guarulhos. Sempre se fazia uma área benemerência. E depois, quando o João foi para o Lar da Criança Feliz, nós canalizamos toda a ajuda que podíamos para o lar, né? Focalizou. Tanto é que numa das festas eu cometi uma sacanezinha, né? Porque o Chico Matias chegou para mim, ei, Salmeron, que quer fazer parte aqui do lar? Eu falei, eu não posso. Ô, mas Liberta, precisa indicar alguém. Eu falei, pera aí que tem um cara aqui que serve para você. João Luiz, acho que eu vou indicar o Mancini. Ah, você que sabe. Aí eu fui lá, Mancini, vem cá, tem um cara que quer falar com você. Aí eu apresentei você pro Chico Matias. E aí o Mancini já contou a história. E como transcreveu a sua venerância? Transcorreu a sua venerância? A venerância, como quase toda a venerância de uma loja nervosa, uma loja pseudamente tranquila, foi uma venerância meio difícil. Por quê? Porque nós estávamos com um caixa muito defasado. Tinha uma diferença de atrasos que superava o que era positivo, o negativo suplantava. Então nós começamos uma faxina total.
Começamos já na minha segunda vigilância, a faxina total. Foi uma época que saiu sem querer 16 irmãos da Liberta. A maioria por financeiro. Foi ou não foi? A tua venerança foi aqui nesse prédio ou foi... Não, aí aconteceu o seguinte, nós tínhamos um irmão Carmo Palmieri. Antônio Carmo da Silva Palmieri, que queria muito comprar um templo por próprio. Então ele tinha um dinheirinho guardado, ele ofereceu esse dinheiro na venerança do Zanon, Eliseu Zanon. Eliseu Antônio Zanon. E ele, o João Luiz e o Carmo vieram aqui na rua Taguá e localizaram esse sobradinho aqui. E foi aí que houve um acerto de um lado, o livro de ouro, um contribuindo com o que podia. Juntamos dinheiro e construímos, graças ao serviço de reforma do irmão João Luiz, temos o templo que é hoje. Então eu tive a felicidade de fazer a última reunião no templo antigo da Rua Aurora e fazer a primeira reunião aqui no Templo Novo, que nós começamos no final de fevereiro. Você foi o link, em a sua 96. gestão foi o link de um Foi templo um elo de término e início. E nesse ano, em 96, 97, aí foi eleito venerável. Naquela ocasião, né, Chico, aconteceu assim, né, você só complementando, que ele saiu muitos irmãos, mas esses irmãos que saíram, a loja ficou, se eu não me engano, com 13 irmãos, porque aquele pessoal de Guarulhos foram todos embora. Foram. Então foi nessa gestão, quer dizer, então, o vocês Chico imaginam... colocou aí que foi problema financeiro também, mas principalmente os irmãos de Guarulhos foram para uma outra loja lá, como é que chama? Tem um nome, eu esqueci o nome. A loja, bom, e aí, bom, Tem o nome latino. Então eles foram para lá e o Chico, então faz uma ideia, não é isso, Chico? Que ele pegou, nós passamos para poder porque pagar a só reforma e tinha, pagar o nós tempo. estávamos fazendo a obra e a gente tinha 13 irmãos. Cobrávamos a mensalidade adiantada, 6 meses, 1 ano, para poder pagar pedreiro. Foi minha venerança. Uau. Pergunta se nós fizemos alguma coisa de grande estilo, jantar. Foi tudo na base da... Mas o entusiasmo era grande, né, Chico? O entusiasmo da turma E a de ter força um de templo trabalho era novo maior e de ainda. estar fazendo aí, nós tivemos que repovoar a loja. Maravilha. E, Chico, qual o reflexo você percebe que a maçonaria causou na sua família? Você entende que foi positivo? Olha, a primeira coisa que causou e que eu tenho notado foi a união. Minha família é unida, todos nós somos unidos, meus filhos são unidos, tolerância, trabalho, todos eles me ajudaram, minhas filhas praticamente me ajudaram nas empresas com 10, 11 anos. Isso para mim foi a melhor coisa que a maçonaria me deu. Nossa, que beleza. Que beleza. E, Salmeirão, olhando para Libertas do futuro, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos irmãos que ainda sequer foram iniciados ou acabaram de ser? Veja bem, a nossa loja é centenária. Ela foi fundada em 1921. Já está com 100 e tantos anos, poucos anos. Eu gostaria que ela tivesse 200, 300 anos, dentro da mesma filosofia maçônica, desde que ela seja adaptada aos tempos modernos. Porque não é possível você ficar num rito escocês antigo e aceito e ficar fazendo rituais de 100, 200 anos atrás. Ela tem que ser atualizada. E essa atualização com o espírito maçônico e com o intuito de ser um grande construtor social, porque é dentro do templo que nós aprendemos e depois transmitimos lá fora, para o mundo profano, que ela seja duradoura, que talvez chegue até 1 século e faça história dentro da maçonaria. É isso que eu quero para o futuro da Loja Liberta. Maravilha.
Muito obrigado, irmão nada. Salmeron, pela honra que você nos oferece de dividir a sua história conosco. E está encerrado mais uma entrevista do projeto Memórias Libertas. Obrigado.